Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, de volta com mais uma aula destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Tiradentes. O assunto de hoje é o espaço agrário brasileiro. Este conteúdo aparece no nosso material didático a partir da página 44. Então, a aula de hoje vai da página 44 até a página 48 do nosso material didático, Espaço Agrário Brasileiro. Para iniciarmos aí a nossa discussão, eu falo um pouco sobre a questão agrária no Brasil. E aí eu tenho alguns gráficos aqui no nosso slide. Esses gráficos são os mesmos que aparecem na nossa página 45, e na página 45, após analisar esses gráficos, tem lá a pergunta: a que conclusão você chega ao analisar estes gráficos? Então a gente vai fazer aqui a análise desses gráficos já para começar a entender um pouquinho aí da questão agrária aqui no Brasil. O primeiro gráfico, ele está mostrando aqui a questão da distribuição de estabelecimentos rurais por áreas. Então aqui eu estou falando da quantidade total de propriedades que eu tenho no país, propriedades estas destinadas lá à agricultura e à pecuária. Então eu observo que quase 50% dos estabelecimentos aí possuem menos de 10 hectares. Então são lá os pequenos produtores, aqueles lá relacionados à agricultura familiar. Então, do total de propriedades, quase que 50% delas estão aí nas mãos dos pequenos produtores. Quando eu olho os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, eu observo que ele chega aí em torno de 2, 3% mais ou menos. Então, em número de propriedades, eu posso afirmar que eu tenho um número muito, mas muito maior de propriedades destinadas aos pequenos produtores do que lá aos grandes produtores. Então, isso o primeiro gráfico me mostrou. O segundo, que é a área total ocupada pelos estabelecimentos rurais, aqui eu estou falando do espaço disponível que eu tenho no território brasileiro destinado lá à agricultura e à pecuária. E aqui a gente vai observar o seguinte: ocorre uma inversão aqui da situação. Os estabelecimentos com menos de 10 hectares, que são aqueles destinados aos pequenos produtores, agora eles estão ocupando aqui, em torno de 5% mais ou menos da área disponível aí para a plantação, para a agricultura, para a pecuária. Já aqueles 2, 3% de total de propriedades que eu tinha com mais de 1.000 hectares, agora eles estão ocupando cerca de 50% de todo o espaço disponível aqui para a agricultura e para a pecuária. Então, esses estabelecimentos com mais de 1.000 hectares são aqueles destinados lá ao agronegócio, à produção em grande escala, destinada ao mercado externo, principalmente. Então, quando eu respondo lá a pergunta feita, a que conclusão você chega ao analisar os gráficos, a gente pode falar que a conclusão é que existe um grande contraste entre a quantidade de propriedades e o espaço ocupado por elas. Então, isso é desproporcional. Então, essa seria a resposta aí após fazer a análise desse gráfico relacionada à questão agrária aqui no Brasil. Outro ponto que a gente pode discutir diz respeito à reforma agrária. Então, quando eu falo de reforma agrária, é aquele processo em que eu vou ter a distribuição de propriedades por parte do governo. Então, a reforma agrária é uma ação governamental destinada à distribuição de terras. Então, quando eu falo da distribuição de terras no Brasil, eu entro no seguinte aspecto. Eu posso fazer lá uma discussão entre os assentamentos e a questão das doações de terra. Em aulas anteriores, a gente discutiu o conceito de assentamento. Então, os assentados são aquelas famílias que recebem propriedades lá do governo nos programas de reforma agrária. Então, quando eu tenho lá uma determinada área que ela foi ocupada pelo governo, foi confiscada lá porque se tratava de uma área improdutiva, então essa terra ela vai ser redistribuída para a população sem terra. Quem recebe essa terra é chamado, então, de assentado. Então, a questão que tem aqui é a disputa entre o assentamento e a doação de terra, porque o governo ele concede lá a doação de terra para uma determinada família, só que aquela família não recebe, junto com a posse da terra, possibilidades de cultivá-la. Então, se eu fazia parte lá de um grupo de sem terras e agora
recebi lá uma terra por parte do governo no projeto de reforma agrária. Então agora eu sou um assentado. Só que agora eu tenho a terra, mas eu não tenho recursos necessários para cultivá-la. Então tenho que trabalhar a questão do solo, então melhoria do solo, compra de sementes. Então isso gera custos. E normalmente essa família assentada não tem os recursos destinados, os recursos necessários para cultivar aquela terra. Então esse assentamento que foi feito lá pelo governo, ele acaba soando mais como uma espécie de doação de terra, porque eu estou te dando a posse daquela terra, mas eu não estou te dando condições necessárias para cultivá-la. Daí o segundo tópico, que fala a respeito da baixa produção na fazenda dos assentados. Então eu te dei a terra, falei, ó, a propriedade está agora em suas mãos, você tem que cultivá-la. Só que se eu não tenho recurso para cultivar, acaba que o meu solo, não tendo a fertilidade adequada, se eu inicio ali algum tipo de cultivo, a minha produtividade provavelmente vai ser muito baixa. Daí é esse tópico, falando que as fazendas que são destinadas lá aos assentados, geralmente a produção delas acaba sendo muito baixa. Então, uma possível explicação para isso diz respeito a esse aspecto, a questão financeira, que muitas vezes faltam aí esse recurso. E aí eu entro numa outra situação. Qual que é o papel do governo na reforma agrária? Será que além de fazer a distribuição de terras, eu teria também que fornecer os recursos necessários para que essas famílias cultivassem essa terra? Será que esse é o papel do governo? Se isso for feito, será que o governo ele tem que doar esse dinheiro? Esse dinheiro ele será emprestado para a família que está recebendo ali a posse da terra, esse grupo de assentados? Eles vão devolver esses recursos ao governo em algum momento? Qual que seria a função do governo nesse cenário? Que a gente sabe que o que ocorre na atualidade é que eu tenho lá as propriedades passadas para as famílias, que são os assentados, mas o recurso não chega para elas. Então, será que seria função do governo também entrar com esses recursos? Aí é uma pergunta que eu vou deixar no ar. Vocês vão fazer essa análise aí, o que vocês entendem que seria o correto ou não por parte do governo. Outro aspecto diz respeito ao papel do MST, o Movimento dos Sem Terra. Em uma aula anterior, a gente também discutiu a questão teórica que envolve o MST, que fala que a sua função principal seria a de ocupar propriedades, em tese, improdutivas, para sinalizar ao governo federal que aquela área é improdutiva, então ela é passível de confisco por parte do governo. Às vezes ele paga lá uma indenização para o dono da terra, para depois essa propriedade ser, então, distribuída aí na reforma agrária para o grupo lá de assentados. Então, na teoria, a função do MST é essa. Quando a gente parte para a questão prática, a gente sabe que quando o MST promove lá algum tipo de ocupação, quase sempre isso resulta em situações de violência, porque o dono daquela terra, provavelmente ele não vai aceitar aquela ocupação do MST, por mais que a intenção seja sinalizar ao governo que aquilo ali é uma área improdutiva. Então, também discutimos em aulas anteriores que, pela Constituição de 1988, o governo ele pode confiscar essa propriedade caso ela não seja improdutiva. Como não existe como fiscalizar todas as propriedades, a gente não tem condições de fazer isso no Brasil, em função da extensão territorial, o MST ele entraria nesse sentido, para sinalizar o governo, aqui está improdutivo, então aqui você pode confiscar e redistribuir aí em programas de reforma agrária. Só que aí a questão da violência acaba ocorrendo. Mas existem também locais em que ocorrem assentamentos ali de áreas que foram ocupadas pelo MST, que essas áreas também se tornam extremamente produtivas, são áreas que têm lá solos muito férteis. Então, se vocês forem pesquisar aí, vocês vão encontrar áreas de assentamentos lá do MST, em que o MST ele fornece lá educação formal, com a presença de escolas dentro dos assentamentos. Então, tem esse aspecto social também voltado para o lado do MST. Aí é aquela discussão que você pode pensar também será que a função do MST fazer isso? Você está correto nessa situação de ocupar propriedades para sinalizar ao governo que ali é uma área improdutiva? Constitucionalmente, isso pode ser feito, que a Constituição permite. Então, isso é uma outra pergunta que fica no ar aí para a gente refletir um pouquinho também sobre ela. E a última pergunta, será que falta uma reforma agrária de fato no nosso país? Eu acho que a gente pode concluir que sim, que da forma como ela está sendo feita, ela não está atendendo toda a demanda da população. Então, eu ainda tenho um grupo significativo de pessoas
que não possuem posse de terra, e a gente viu aí na comparação dos nossos gráficos, que em termos de áreas ocupadas, é um pequeno grupo que é detentor da maior parte das propriedades aí no nosso país. Então, e falta sim uma reforma agrária de fato no país? Acredito que sim. Então a gente tem que repensar a forma como isso é feito aqui no nosso país. Outro aspecto que a gente pode comentar ainda dentro desse capítulo, entre a página 44 e a página 48, diz respeito às comunidades tradicionais. O que seriam essas comunidades tradicionais? Então, aquele grupo lá de pessoas, são os quilombolas, a população ribeirinha, a população indígenas. Então, esse grupo aí de pessoas entraria dentro das comunidades tradicionais. Então, são aquele grupo de pessoas que ocupam aquela região, que vivem naquele espaço há várias gerações. Então, até coloquei aqui no slide que dentro das comunidades tradicionais, o conhecimento ele é transmitido na maioria das situações ali através de via oral. Então, às vezes eu não tenho acesso lá à educação formal, presença das escolas, mas como as famílias vivem ali há várias gerações, então de forma oral, isso vai passando de pai para filho e assim por diante, mostrando as possibilidades que eu tenho de fazer uso sustentável ali daquela área em que essas comunidades tradicionais vivem. Então, elas são extremamente importantes aí para o país, pensando exatamente na questão do uso sustentável das terras. Então, essas comunidades elas cumprem essa função, população indígena, quilombolas, ribeirinhos, entre várias outras comunidades que nós temos aí no Brasil. Então, se a gente for analisar num contexto atual, essas comunidades elas têm lutado aí para manter a posse da terra onde elas vivem. Isso acontece porque tem uma ameaça, principalmente relacionada à questão do agronegócio. Então a gente viu ali que o espaço, a área ocupada ali pelas propriedades, ela tem aumentado, pensando lá na questão do agronegócio. Então, eu tenho a expansão das fronteiras agrícolas aqui no Brasil. Então, áreas da região norte do país, algumas áreas no centro-oeste, tem sido incentivado a ocupação desses locais. Então, quando eu chego, por exemplo, em áreas da região norte, eu encontro com essas comunidades tradicionais que ali vivem. Então, essa expansão do agronegócio, essa expansão da fronteira agrícola, tem, de alguma maneira, impactado nessas comunidades tradicionais que correm o risco, então, de perder o espaço onde elas vivem ali há várias gerações, em função aí da especulação imobiliária, da questão da expansão das áreas destinadas lá para a criação de gado, de áreas de pastagem, para produção aí de soja. Então, isso tem prejudicado as comunidades tradicionais. Então, caberia ao MP, o Ministério Público, então é ele que deveria, de alguma maneira, zelar aí pelos direitos dessas comunidades tradicionais. Só que, quando o Ministério Público tenta exercer essa função, ele acaba esbarrando numa série de conflitos, de problemas que acabam ocorrendo. A gente vai ver isso aqui no próximo slide. E é importante que o Ministério Público consiga cumprir a sua função, porque essas comunidades tradicionais, além lá da questão da preservação da terra, a questão da biodiversidade que ele existe, imagina lá se as áreas dessas comunidades tradicionais elas são extintas ali porque eu estou tendo expansão da fronteira agrícola. Então, grandes fazendeiros estão ocupando essas áreas para produção ali de soja ou de qualquer outro tipo de produto, para criação de gado, que seja. Então, está expulsando essas comunidades que ali vivem. Quando eu faço isso, gera lá a questão do desmatamento. Então, isso pode impactar na presença da biodiversidade que ali existe. Então, espécies de plantas ou de animais daquela região podem passar a ser ameaçadas de extinção ou até serem extintas aí em função dessa expansão da fronteira agrícola. Então, a comunidade tradicional vivendo nesse espaço, ela ajuda nessa preservação da biodiversidade. Outro ponto diz respeito à questão da biopirataria. Então, é comum a gente encontrar muitos laboratórios farmacêuticos aí chegam aqui ao Brasil, na região norte ali, e vão explorar a questão da flora e da fauna em busca de matérias-primas, às vezes, para fabricação de medicamentos. Então, às vezes, a gente
vê lá um medicamento que surge em algum lugar do mundo aí e observa que a matéria-prima principal desse medicamento ela só tem aqui no Brasil. E esse medicamento acaba sendo patenteado, aí, às vezes por um laboratório alemão, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar do mundo. Aí a gente vai imaginar, uai, como que essa empresa conseguiu patentear esse produto, sendo que a matéria-prima ela é tipicamente brasileira, tem a ver com a biopirataria. Então elas vêm ao Brasil, tem grupos aqui destinados a pesquisar lá as plantas, os animais, para encontrar aí substâncias que podem ser utilizadas. Então, se eu tenho as comunidades tradicionais vivendo no espaço que foi destinado a elas aí durante várias gerações, elas ajudam também nesse combate à questão da biopirataria. Então, não vai vir um grupo estrangeiro chegando aqui na região norte, vai fazer exploração dessa área ocupada ali pelas comunidades tradicionais sem que nada ocorra. Então, tem as pessoas vivendo ali e elas vão, de alguma maneira, lutar pela preservação dessas áreas. Então, a gente chega nesse impasse que existe entre o papel que o Ministério Público deve existir e eu tenho lá a questão que eu vou chamar aqui de bancada ruralista, envolvendo uma discussão sobre o Código Florestal. Então, esse Código Florestal, coloquei aqui no slide o seguinte: o novo Código Florestal brasileiro, ele é um projeto de lei, ele foi aprovado na Câmara Federal e no Senado, isso no ano de 2012. Então, eu tenho aqui, quando eu falo de bancada ruralista, presença de deputados, senadores, que são também grandes produtores rurais. Então, esse grupo de políticos, digamos assim, eles recebem esse nome de bancada ruralista, porque eles em Brasília vão defender exatamente os interesses destinados aos grandes produtores. Então, na nossa charge aqui, ainda fala o seguinte: então tem aqui um grupo de pessoas, aparentemente, mostrando ali que são produtores rurais, alguns deles, então, ligados a essa bancada ruralista, que fala lá, que absurdo, esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio. Então, esse grupo de parlamentares aí, eles vão, de alguma maneira, buscar alternativas para legalizar a ocupação em áreas que até então eram destinadas lá a essas comunidades tradicionais. Então, esse Código Florestal, que foi aprovado em 2012, na prática, o que ele está fazendo? Ele está buscando uma flexibilização para que áreas que eram áreas de preservação ambiental, por exemplo, agora possam ser destinadas à produção agrícola, à pecuária. Então é isso que essa alteração do Código Florestal vai promover, uma grande flexibilização na legislação aqui no nosso país. Então coloquei que o projeto ele prevê diversas mudanças com fins de se adequar à nova realidade econômica e ambiental do Brasil. Então, quando a gente lê isso, interessante. Só que quando a gente vai olhar que entre o que está no papel e o que vai acontecer na prática, são realidades bem distintas. Então, o novo Código Florestal, aprovado no início aí da década de 2010, o que ele traz para o país é um processo de flexibilização de áreas que até então eram destinadas à preservação ambiental. Então, o Ministério Público, que deve zelar pela preservação das áreas das comunidades tradicionais, esbarra, às vezes, em problemas relacionados à questão política. Então, aqui a questão da bancada ruralista, que vai tentar defender o interesse aí dos grandes proprietários. E eu coloco aqui no nosso slide agora alguns infográficos que foram publicados na época aí da discussão desse Código Florestal. Então, esses infográficos, eles são lá do Estadão, do jornal O Estado de São Paulo. Então, ele está mostrando o que constava no Código Florestal até 2012 e o que mudou aí com essa alteração, que a gente vai ver, que trata-se, na verdade, de um processo de flexibilização da legislação aqui do nosso país. Então, ali, o tópico 1 fala da área de preservação permanente, então chamada de APP, área de preservação permanente. O que seriam essas áreas? São lá as zonas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar a água, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o solo e assegurar o bem-estar das pessoas. Pode ocorrer em área rural ou urbana. Então, é isso que falava o Código Florestal brasileiro. Com a alteração, o que está sendo mudado ali? São admitidos alguns usos das áreas, desde que considerado que seja de interesse social ou de baixo impacto.
Ou seja, já estou permitindo a utilização dessas áreas de preservação permanente ali de alguma maneira. Então já é um processo de flexibilização. E aqui no infográfico consta aqui algumas áreas que eram de preservação. Topo de morros, montes, montanhas e serras, regiões com declividade superior a 45 graus, então eram áreas de preservação permanente. Então, as nascentes ali ocupam sempre um raio mínimo de 50 metros ao redor das nascentes. Então, tem a nascente, 50 metros ali eu tenho que manter de preservação. Questão das matas ciliares e das restingas, que eram áreas de preservação, que agora, o que está mudando aqui no canto do slide? O que tiver desmatado, as margens de rios, só precisa ser recuperado 15 metros em cada um dos lados aí. Ou seja, se antes eu tinha um limite que eu deveria manter de preservação, esse limite agora ele diminui, mostrando o processo de flexibilização com o novo Código Florestal. Outro aspecto que mostra flexibilização. Então, é uma área necessária à proteção da fauna e floras nativas. É permitido o manejo sustentável nessas áreas, que é exatamente o que as comunidades tradicionais que vivem nesses espaços fazem. Então, eles têm ali um manejo sustentável nesse local. Então, eles retiram ali itens necessários para a sobrevivência, para a alimentação, mas eles estão preservando aquele local, porque eles vivem naquele espaço. Com o novo Código Florestal, então isso acaba sendo alterado, porque eu tenho lá pequenos produtores podem ser dispensados de recompor o que foi desmatado antes de 2008. As multas que eram aplicadas para áreas ali que eram, por exemplo, de comunidades tradicionais e que foram ocupadas de forma irregular por produtores rurais, então esses produtores, constatado lá a irregularidade, eles são multados. Então, com o Código Florestal, essas multas elas são perdoadas. Então, mais uma vez, mostrando a questão da flexibilização com o novo Código Florestal. No item 3, que fala da regularização das propriedades, então um decreto de 2009, enquanto o Código Florestal antigo ainda estava em vigência, ele prevê a anistia de multas já aplicadas para os produtores rurais que regularizarem seus imóveis, mas acabou não ocorrendo adesão. Então, se antes lá do novo Código Florestal eu ocupei ali uma área que até então não me pertencia e estou iniciando algum tipo de cultivo ali, então fui multado em função disso, só que um decreto fala, olha, vamos regularizar a sua propriedade aqui, vamos regularizar a sua terra, e aí em contrapartida, você fazendo essa regularização, a gente vai isentar essas multas que foram aplicadas. Os produtores então não fizeram adesão a esse projeto. E aí o que mudou com o novo Código Florestal? Então eu falo o seguinte, olha, se essa área ela realmente é uma área destinada à preservação, o que vai acontecer então nessa situação? Essa área passa a ser preservada, mas essa pessoa que ocupou de forma até irregular essa região, ela vai receber um prêmio, digamos assim, uma compensação, que ela vai receber uma outra propriedade de uma área que tenha lá as mesmas características dentro do mesmo bioma. Então, os proprietários também poderão, além disso, pagar para recompor áreas desmatadas. Eu desmatei uma determinada região que era de preservação ambiental, então eu vou pagar ali para, digamos assim, consertar o meu erro. E esse pagamento quase sempre é um pagamento valorizado, irrisório, quando ele acontece em relação aos lucros, às margens de lucros que esses produtores vão obter aí ao longo do tempo. Então, esses infográficos eles mostraram para a gente que o novo Código Florestal ele trouxe flexibilizações aí para a utilização de áreas de preservação ambiental. Então, caminhando aí para o final da nossa aula, a gente sempre encerra as nossas atividades com um exercício, com uma questão, mostrando como que isso aparece para a gente lá nas avaliações. Então, eu tenho aqui uma questão falando o seguinte, sobre a estrutura fundiária e as relações de trabalho no campo brasileiro, assinale a alternativa correta. Então, vou começar de baixo para cima, vou começar analisando a letra E. Claro, se eu estou analisando a letra E, a resposta vai ser a letra A. Então, a letra E fala o seguinte, os boia-frias são assalariados que trabalham nas propriedades de forma permanente e com um vínculo empregatício. Não. Então, eu tenho um erro aqui. A gente já discutiu a questão dos boia-frias aí
em aulas anteriores, lá no comecinho da discussão do volume 6 do nosso material didático. Então, os boia-frias, eles são contratados lá no momento em que chega a época de fazer a colheita lá de um determinado tipo de cultivo. Então, eles são contratados especificamente para aquele período. Então, eles não trabalham de forma permanente e nem possuem um vínculo empregatício. Então, eles vão trabalhar durante aquele período, 2, 3 meses, depois eles estarão dispensados ali, sem as relações trabalhistas, os devidos direitos ali assegurados. Na letra D, fala que nas áreas de fronteiras agrícolas, todos os trabalhadores rurais possuem títulos de propriedade da terra. Claro que não. A gente está fazendo essa discussão aqui agora, que vários produtores ocupam lá áreas que se deram de preservação ambiental, iniciam cultivos ali. Então o governo ele tenta regularizar isso, aplica lá multas que quase nunca elas são pagas na sua integralidade, são isentas em algum momento. Então não posso falar que todos os trabalhadores possuem título de propriedade das terras. Isso não acontece. Na letra C, a modernização do campo proporcionou a extinção dos contratos de parceria em todas as regiões brasileiras. Também é um item que não é verdadeiro. Também discutimos em aulas anteriores a questão das parcerias. Já que a nossa Constituição permite que o governo confisque as propriedades improdutivas, se de repente eu sou dono da terra, mas eu não tenho recursos para cultivá-la, o que eu posso fazer? Eu faço uma parceria. Então, o meu parceiro ele entra com o dinheiro, eu entro com a propriedade, depois a gente vai dividir ali os lucros e os prejuízos. Então, eu não posso falar que houve extinção dos contratos de parceria. Eles continuam existindo até em função aí de garantir que a minha propriedade ela seja, de alguma maneira, produtiva. A letra B. A partir de 1850, com a Lei de Terras, todos os trabalhadores rurais passaram a ter acesso à terra. Muito pelo contrário, a Lei de Terras brasileiras, nós vimos isso aí, ela garante a propriedade através do processo de compra. Então só tem acesso à terra quem tem os recursos necessários para adquiri-la através da compra. Eu tenho que ter dinheiro para comprar a terra. Então todos os trabalhadores rurais passaram a ter acesso à terra? Claro que não, porque eles não têm recurso para comprá-la. E a letra A, que fala que a estrutura fundiária apresenta acentuada concentração da propriedade decorrente das formas de apropriação das terras, desde o período colonial. Então essa é a alternativa correta. Lá no nosso primeiro slide, que nós comparamos o gráfico que está na página 45, a gente já tem essa ideia para comprovar a veracidade da letra A. Então a letra A seria a alternativa correta aí nessa questão. Com isso, a gente vai chegando ao final da nossa aula. Agradeço mais uma vez aí a participação de todos. Grande abraço, até a próxima semana.